Então, pessoal, a gente vai dar continuidade a Vygotsky e também vamos falar de Erik Erikson para dar continuidade à nossa matéria. Então, relembrando que ele nasceu na Bielorrússia em 1896, ele faleceu com 37 anos, é, morreu muito jovem, ele buscou uma alternativa para o materialismo histórico dialético, ele, ao lado de Luria, que foi um neuropsicólogo, ele tem um importante papel, uma importante contribuição para o entendimento do funcionamento psicológico da criança. Também, pessoal, é importante vocês para a prova pegarem as questões que já foram dadas sobre Vygotsky, fazerem novamente, lembrar daquela videoaula que eu passei para vocês sobre o Vygotsky. Então, o Vygotsky, ele entendia que o homem, ele era fruto da filogenética, que é a filo pode ser entendido como o lado biológico, o lado genético, o lado inato. Ele também é fruto da sócio-histórica, ou seja, é um processo histórico, processo cultural, que a gente muito discutiu ontem quando falávamos sobre o marxismo. Ele é fruto de um processo ontogenético, ontologia diz respeito ao ser, ao desenvolvimento do ser, e microgenético dos micro-organismos e tudo mais. Ele tem alguns conceitos muito relevantes, que é o conceito de mediação simbólica. Então nós discutimos ontem o quanto os símbolos, a cultura, a aprendizagem se dá para uma mediação. Então o trabalho também do psicólogo, mas do professor, é um trabalho de mediação nesse meio simbólico. Então é um adulto mais experiente que vai fazer essa mediação simbólica, vai intermediar e tudo mais. Tem alguns conceitos como interação e internalização. Então a pessoa aprende através da interação e internaliza esses conhecimentos que tem relação com seu desenvolvimento genético, o desenvolvimento da sua raça, do seu ser ontogenético, e também o desenvolvimento histórico, o desenvolvimento cultural, sociogenérico. Então, ele também desenvolveu um conceito muito importante, que é o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Então, primeiro tem a zona de desenvolvimento proximal. Tem aqui uma definição que diz que a zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível real de desenvolvimento determinada. Então, vamos distinguir primeiramente o que é zona de desenvolvimento proximal e zona de desenvolvimento real. Zona de desenvolvimento real é aquilo que o indivíduo, a criança ou qualquer pessoa consegue realizar sozinha, sem a intervenção de outras pessoas. Então, sei lá, você está lá diante de um problema e você resolve. Você, sei lá, chuveiro da sua casa quebra, você não sabe como consertar o chuveiro. Imagina que você está numa época que não existia YouTube, porque hoje em dia a pessoa vai lá no canal do YouTube e busca um tutorial. Como trocar chuveiro. Daí não é zona de desenvolvimento real, já que tem uma mediação simbólica, já que tem uma certa interação, e através dessa interação, dessa mediação simbólica, ocorre a aprendizagem, consequentemente, o desenvolvimento. Mas imagina que a pessoa aprende sozinho, sei lá, aprender a tocar piano, aprender uma língua, tem pessoas que aprendem sozinha. Então, a zona de desenvolvimento proximal, que é diferente da zona de desenvolvimento real, que é aquilo que o indivíduo realiza sozinho, sem a mediação simbólica, é a distância entre o nível real do desenvolvimento até aqui onde que ela sabe, que ela aprendeu, que ela consegue fazer sozinha. Então a zona de desenvolvimento proximal, vou dar um conceito menos complicado que esse, seria basicamente aquilo que eu não sei, que eu não aprendi,
que eu não tenho conhecimento, mas eu tenho a capacidade, então, a capacidade biológica, a capacidade cultural, a capacidade cognitiva de aprender. Eu não aprendi, mas eu tenho capacidade de aprender. De aprender. Por isso que ela tem uma relação entre o desenvolvimento real, aquilo que eu já sei, e aquilo que eu posso aprender, que eu posso desenvolver. Por exemplo, se pressupõe que na quinta série, no atual sexto ano, as crianças não vão aprender física avançada. Ou seja, a física avançada não faz parte da zona de desenvolvimento proximal daquela criança. Mas na quinta série, no sexto ano, com 11, 12 anos, a criança já é capaz de fazer, de aprender fração. Já na primeira série não é. Então, no desenvolvimento proximal sempre tem uma interface, uma inter-relação entre o desenvolvimento real, aquilo que ela aprende só fazer sozinho, e aquilo que ela aprende com a mediação simbólica. E a gente aprende muito com essa mediação simbólica, com essa cultura. Se nós fôssemos aprender tudo a cada geração, seria muito complicado, pessoal. Então, Marcela perguntou qual é o nome do Lúria. Primeiro nome, Lúria é um nome, se não me engano, é um sobrenome, nome russo. Alexander Lúria, o primeiro nome, já que Lúria é sobrenome, mas em outros países, até no Brasil também, tem o costume de se denominar a pessoa pelo sobrenome, inclusive nas normas técnicas, na ABNT e outras normatizações científicas, não se usa o primeiro nome, mas se usa o último nome. Então, se o seu último nome for Pereira, Pereira 2020, segundo Pereira 2020, como a gente diz Freud. Freud também não era o nome, era o último nome. Segundo Freud, como nós dissemos Jung, não é Jung, é Carl Gustav Jung, assim por diante. Mas o primeiro nome, já que a Marcela está curiosa, é Alexander, né? Alexander Lúria. Então, pessoal, com isso a gente termina o Vygotsky. Vamos, sem mais delongas, para Erik Erikson, tá bem? Então eu vou colocar aqui a Estou colocando aqui a apresentação. Já vai aparecer aqui para vocês. Só um minuto. Certo. Então, Erik Erikson é um autor muito caro a psicologia do desenvolvimento, que falou na sua teoria sobre o desenvolvimento desde a tenridade, desde de muito cedo até na velhice. Piaget vai falar sobre o desenvolvimento do desenvolvimento cognitivo, ou seja, como o pensamento ele vai se desenvolvendo ao longo dos processos. E o Erik Erikson, ele... Será que eu peguei? São algumas questões. Então cometi um equívoco aqui, pessoal, só um minuto. Então o Erik Erikson ele vai falar sobre não desenvolvimento do pensamento, como o Piaget falava, mas sobre
o desenvolvimento da personalidade. Então você sabe o que é personalidade, vem de persona, nossa, como a gente relaciona o interno com o externo. E é diferente do desenvolvimento para o desenvolvimento do pensamento, o desenvolvimento para Piaget. Estou apanhando aqui um pouquinho, peguei um slide errado. Só um minuto, pessoal. Pessoal, enquanto a gente vai... Ficou alguma dúvida sobre o pensamento de Vygotsky? Tem alguma questão? A dica continua a mesma, pega os videoaulas, pega o slide, enfim, que vai ser de grande valia para vocês estudarem. Tem alguma dúvida específica? Alguma questão? Dez a 0 para o slide. Eu acho aí. Achei, pessoal. Desculpa. Agora foi. Só um minuto que está convertendo. Alguma dúvida? Podem escrever, pode falar, pode colocar. Pode ser colocado, pode ser posto a dúvida de vocês. Então a teoria do Erik Erikson é conhecido como a teoria psicossocial do desenvolvimento, que é diferente do psicossexual lá do Freud. Então o Erik Erikson ele fez uma psicologia mais do ego, mais do eu. Freud falava de muitas coisas, dissertava sobre muitas coisas, e ele citou sobre muitos aspectos da personalidade, mas algum desses aspectos ele não aprofundou e não estudou de maneira tão detida, assim como a Karen Horney se aprofundou nas neuroses. O Freud, de repente, não tem uma abordagem tão detalhada sobre as neuroses, já que ele está preocupado mais com o funcionamento do inconsciente, aquela coisa mais profunda do inconsciente, e não entender uma neurose, subclassificar as neuroses. E assim também o Erik Erikson ele vai entrar nessa linha mais neo-freudiana dos seguidores de Freud, mas que de alguma forma pensam, diferem, ou mesmo divergem do Freud em alguns aspectos. E o Erik Erikson vai ser um daqueles psicólogos que vão ser integrantes daquela psicologia conhecida como a psicologia do eu, a psicologia do ego e tudo mais. Acho que o slide está falhando, não sei porquê. Você está indo. Então a teoria do Erik Erikson ficou conhecida como a teoria do desenvolvimento psicossocial. Então, já que o ego é nosso eu consciente, é através desse ego que eu tenho uma relação mais objetal com o mundo, com as coisas. Então ele queria entender como se dá o desenvolvimento tanto psicológico, e esse psicológico ele entende um viés muito mais egóico, muito mais um enfoque no ego, em relação com o desenvolvimento social. E ele vai colocar algumas questões e vai colocar algumas fases. 10 a 0 para o slide, não sei porquê não está aparecendo. O slide está aparecendo para vocês?
Começou a aparecer agora, né? Vamos ver, tá carregando. Então, pessoal, dando continuidade às nossas lives, mas o sistema não está ajudando. Mas se não ajudar, a gente se vira sem sistema, porque parece que está aparecendo só a apresentação inicial. Então, a gente, sem mais delongas, vamos falar dos estágios do desenvolvimento psicossocial para o Vygotsky. O Vygotsky não, desculpa, pessoal. O Erik Erikson, que ato falha. A gente acabou de falar do Vygotsky. Então o slide tá falhando, só tá aparecendo o primeiro. Nós nos viramos aqui como podemos. Então, primeiramente, um dado biográfico. O Erik Erikson, ele nasceu em Frankfurt, na Alemanha, em 1902, e vindo a falecer em 1994. Ele teve contato com a Ana Freud, a filha amada, a filha caçula do Sigmund Freud, que já tinha um viés, uma interpretação muito mais do ego, muito mais de ênfase do ego. Em 1933 ele casou-se com uma canadense e ele mudou para os Estados Unidos. Esse fato, assim como da Karen Horney, de ter mudado para os Estados Unidos, marca de certa forma a sua teoria, de uma teoria que não queria confabular, entender o inconsciente, seus aspectos mais profundos, mas que almejava uma teoria mais prática, mais do ego, do eu, uma teoria mais egóica, que é marcada por essa cultura pragmática, produtivista, onde tempo é dinheiro, dos Estados Unidos, e não mais uma psicologia europeia. E o Erik Erikson também se tornou o primeiro psicólogo infantil lá nos Estados Unidos. Ele ganha muito prestígio, muita notoriedade, tanto na profissão de psicólogo como na profissão de teórico, de uma pessoa que estuda a psicologia. Então, pessoal, novamente, sem delongas, e agora sem delongas mesmo, nós vamos falar dos estágios do desenvolvimento. Só vocês pegarem os slides, relembrar pelos slides, memorizar pelo slide. Parece que o slide não está, realmente está em branco. Então, o primeiro estágio, pessoal, do desenvolvimento é o estágio de confiança versus desconfiança, que corresponde à fase oral. Lembra das fases do desenvolvimento psicossexual lá do Freud? Então é importante a gente saber fazer uma associação entre a psicanálise clássica e essas linhas neo-freudianas. Então, o primeiro estágio, zona de desenvolvimento proximal, se dá... desculpa, pessoal, não é zona de desenvolvimento proximal, é o ato falho, fui longe. Primeira fase, primeiro estágio de desenvolvimento é o estágio de confiança versus desconfiança, e ele ocorre aproximadamente do 0 aos 18 meses e corresponde a uma fase oral sensorial e tem muita relação com aquilo que a gente chama daquela fase de simbiose com a mãe, onde a criança e a mãe não há uma ruptura, não há uma separação. E tem muito a ver com as experiências, com certos conteúdos psíquicos são elaborados na criança. Então, a criança, a partir disso, ela vai conseguir separar a criança da mãe. Então isso gera naturalmente um sentimento na criança, que é um sentimento de desconfiança. E ao perceber que a mãe sempre volta, e sempre volta do trabalho, sempre volta de outras situações, isso acaba gerando a confiança, porque a criança sabe, ela
ela tem o estresse, ela tem uma melancolia de a mãe estar ausente, da mãe estar ausente, já que é muito castrador viver ausente de sua própria mãe, mas ela sabe que essa mãe vai voltar. Mas nem todas as mães são suficientemente boas. Algumas mães não fazem esse movimento nessa direção e pode gerar um sentimento de desconfiança na criança. Pessoal, então a criança adquire ou não uma segurança ou confiança em relação a si própria e em relação ao mundo. Em relação ao mundo que a rodeia. A virtude social desenvolvida nesse estágio de desenvolvimento psicossocial é a esperança. A criança sabe que a mãe irá voltar, ela desenvolve esse sentimento positivo de esperança. Relembrando que todos passaremos por essas fases, mas algumas pessoas conseguem elaborar de uma maneira mais otimizada, de uma melhor maneira. E nós acabamos, o grande problema da neurose é que a gente acaba carregando problemas de uma fase para outra, deixando limitações, algumas deficiências, enfim. Então o primeiro estágio faz o desenvolvimento de confiança versus desconfiança, onde a virtude social desenvolvida é a esperança. Pessoal, o segundo estágio corresponde à fase anal, lembra lá do Freud das fases do desenvolvimento psicossexual, né? Fase oral, fase anal, fase genital, período de latência, fase fálica. Então, o segundo estágio, autonomia versus dúvida e vergonha, que se dá aproximadamente nos 18 meses aos 3 anos, pessoal. Porventura, se tiverem alguma dúvida, pode interromper, fiquem à vontade. Interromper não, pode mandar uma sugestão, enfim. Não interrompem com as questões de vocês. Então, nessa fase, caracteriza por uma contradição entre a vontade própria e os impulsos. E é nessa fase que se dá o complexo de Édipo, que é a internalização das leis, da moral, da culpa na criança. Então aqui está falando especificamente que é caracterizado por uma contradição entre a vontade própria, ou seja, os impulsos, e as normas e regras sociais que a criança tem que começar a integrar. Então essa fase é a fase de castradora, uma fase de separação, cisão entre aquela fase que a mãe tinha uma relação bem simbiótica com o filho. Então esse período é o período de explorar o mundo e o próprio corpo, então aquela fase que a criança engatinha, pega tudo, põe tudo na boca, então ela quer, através dos sentidos, entender o mundo. Então a atitude dos pais nessa fase é extremamente importante. Eles não devem ser pais castradores, porque a vontade dos filhos é muito importante, porque se eles forem pais castradores, que caçam a vontade dos filhos, vai gerar nos filhos uma certa dúvida ao invés da autonomia e uma certa vergonha. Então, a personalidade é muito complexa e tem os seus desdobramentos. Pessoal, o terceiro estágio é o estágio de iniciativa versus culpa, que se dá aproximadamente dos 3 aos 6 anos de idade. Nessa fase corresponde à fase fálica, lembrando que tem autores que chamam de fase fálica genital de fálica. A gente já discutiu esse pequeno detalhe terminológico. Nessa fase, então, corresponde ao período fálico.
E a criança ela já adquiriu confiança com o contato social com a mãe, ela já adquiriu autonomia, as virtudes sociais, ela já adquiriu com a autonomia, com a expansão motora e, e o seu controle. E agora ela tenta associar tanto a autonomia e confiança, associar autonomia e confiança à iniciativa de expansão intelectual. Então, nessa fase, já há um maior desenvolvimento intelectual, a criança já vai para a escolinha, então junta essa autonomia com a iniciativa nesse período. E essa autonomia que dá à criança o sentimento de determinação e tudo mais. Então ela é muito importante para a formação da personalidade. Daí, pessoal, dando continuidade, nós temos o quarto estado, que é o estado de diligência versus inferioridade. Apenas uma definição para vocês do que seria essa diligência, que usa uns termos assim diferentes. Diligência é zelo, é cuidado. Então, uma pessoa diligente é uma pessoa muito, sobretudo, muito cuidadosa, tá bem? Muito zelosa. Então, nessa fase, tem uma virtude e tem um problema neurótico, que é o problema da inferioridade, se a pessoa não realizar, não elaborar muito bem aquela fase. O quarto estágio, que é o estado de diligência versus inferioridade, decorre na idade escolar dos 6 aos 12 anos. E o Erik Erikson, ele deu um especial enfoque a essa fase que contraditoriamente não foi explorada pelo Freud e que corresponde ao período da latência, que é o período onde o impulso sexual está canalizado para atividades socialmente mais produtivas. Então, na latência, eu canalizo a energia sexual e uso ela para uma atividade que era socialmente aceito, socialmente produtivo. Então, aqui trata, na sua diligência, na sua boa competência, do controle da atividade, tanto no seu aspecto físico como intelectual. Então, pessoal, tem um problema no desenvolvimento da personalidade que, se a pessoa não elaborou bem a fase anterior, ela vai carregando essas características negativas, que são a desconfiança na primeira fase, a vergonha na segunda, a culpa na terceira e a inferioridade na última, bem como a virtude social também, se aquela fase for bem elaborada. Exemplos como a esperança na fase de confiança versus desconfiança, de desejo na segunda fase de autonomia versus dúvida, a vontade da criança começa a aparecer, a emergir, e o pai também a fase do complexo de Édipo, o pai pode aparecer aí para atrapalhar um pouco a relação e mexer com conteúdos edípicos. E na terceira fase eu tenho a fase de iniciativa versus culpa, e o quarto período já chegando de diligência versus inferioridade, do que corresponde dos 6 aos 12 anos de idade. Então é nessa fase que se dá dos 6 aos 12 de diligência versus inferioridade
que se dá à fase da educação formal, o desenvolvimento das capacidades intelectuais, e ela apenas tem dirigência, como já falado, porque ela tem autonomia, tem iniciativa, uma série de aspectos que embasam todo esse lugar. Então é nessa fase que é o desenvolvimento intelectual, nessa fase que interessa o interesse por certos instrumentos de trabalho e a questões que remetem à competência. Então são períodos escolares que as tendências de gostos que poderão culminar e funilar na escolha profissional também se dá nessa fase. Pessoal, o Eric X falou muito da identidade versus confusão da identidade, pega mais adolescência, a gente pode falar, depois que passar em nenhum, as fases que sucedem, o desenvolvimento da personalidade infantil para o Eric X, mas por hora a nossa matéria da prova, pelo menos para nesse processo. Então vai cair Piaget, vai cair Vygotsky e vai cair Erik Erikson. Tá ok? Dúvidas quanto ao desenvolvimento psicossocial do Erik Erikson? Das fases? Então, pessoal, enfoquem nas perguntas. Vão lá na pergunta, anotem as perguntas, as alternativas. Então, esses exercícios, essas atividades são de grande valia nesse processo, são guias. Então, vocês já têm condição intelectual, não se assustem com a nossa prova, mas também não fiquem tão tranquilos. O ideal, já diziam os filósofos, é o caminho do meio. Vocês estudarem sem perder todos os cabelos da cabeça e estudando, lendo os slides, respondendo as questões, revisando as questões, assistindo as lives, assistindo os vídeos. Eu tenho certeza que vocês se sairão muito bem.